En 5, 4, 3, 2, 1. Desde Brasil, ahora comienza Circuito Brasil con Marcelo Rech. Olá, bem-vindos a mais um Circuito Brasil, o nosso programa de toda sexta-feira de ciência, tecnologia e inovação nessa parceria da TX Plus com o Win4Health. Hoje nós vamos conversar sobre inteligência. Trazemos aqui um expert, o Dr. Fábio Costa Pereira, que vai explicar para a gente um pouquinho como que a tecnologia está sendo usada pelos aparatos de segurança, mas também pelas organizações criminosas. Em 3 minutinhos, a gente volta com esse bate-papo. Estamos de volta, então, para conversar hoje com o promotor público do estado do Rio Grande do Sul, especialista em inteligência e também da área de segurança pública, o Dr. Fábio Costa Pereira. Dr. Fábio, muito obrigado por ter aceito o convite. E a ideia é a gente conversar justamente sobre o uso da tecnologia numa das áreas de sua expertise, que é a inteligência. O que dá para falar para a gente sobre o trabalho da inteligência lançando mão da tecnologia, da inovação? Em alguns momentos de nossas vidas profissionais, a gente acabou se cruzando em seminários, em debates Brasil afora, para falar justamente sobre esse tema que, ao mesmo tempo, é instigante e é complexo, que é a atividade de inteligência, que ela vai acabar sendo o fio condutor e permeando tanto a defesa contra a segurança, seja ela interna ou segurança pública. A gente está num determinado momento da história, Marcelo, em que não se pode mais pensar em fazer nenhuma atividade comezinha sem o uso da tecnologia. A tecnologia, hoje, faz parte da vida de todos nós. Isso não é diferente também com a inteligência. A inteligência se deve e se vale da tecnologia. Essa tecnologia para a inteligência é um ferramental importante, mas ao mesmo tempo, enquanto atividade, é desafiadora. Se por um lado ela é utilizada por adversos que também têm conhecimentos semelhantes às nossas tecnologias, de outro lado, ela, nesse desenvolvimento cada vez mais rápido, ela se torna um grande desafio. E é óbvio que nesse instante, em todas as áreas e na inteligência também, a pergunta é a inteligência artificial vai substituir o humano? E talvez seja esse grande ponto de inflexão. A gente precisa entender que o avanço das tecnologias, principalmente nesses últimos 50 anos de nossa história, e que se a gente for analisar a existência humana sobre a face da Terra, 50 anos não são nada. O desenvolvimento dela foi exponencial. Nós temos, nesse período de não mais do que 50 anos, 2 grandes revoluções industriais, duas revoluções industriais e tecnológicas. Aquilo que se demorava 100, 200 anos para implementar em termos de novas tecnologias, de novas capacidades para auxiliar o humano, hoje cada vez mais reduzido. Então, se diz que hoje nós estamos na quarta revolução tecnológica, partindo para a quinta, já com a sexta à vista. Então, vamos retornar um pouco para a quarta, onde a gente se encontra em translação para a quinta. Essa revolução tecnológica que traz consigo a integração da atividade humana com a máquina. Então, a gente fala da tecnologia sendo um suporte essencial no humano. E aqui nós vamos ter, nomeadamente, a internet das coisas. Então, humano e máquina interagem concomitantemente. Nessa quinta revolução industrial que se avizinha, que começa, nós já temos um diferencial. É a máquina, é a inteligência
uma inteligência que agora é artificial, fazendo as vezes de humano. E vê o seguinte, Marcelo, assim, ó, por que as pessoas estão tão assustadas? E não é diferente, eu volto a dizer, para aqueles que militam na inteligência. Essas inteligências artificiais, que até o ano passado eram utilizadas só por grandes players, por grandes empresas, pelos países, pelos estados, hoje estão disponíveis a todos nós. Então, até o início de 2023, o site GPT não existia e outras inteligências artificiais análogas. Hoje, cada um de nós, de forma free, conseguimos utilizar uma assistência de uma inteligência artificial que se mostra não só extremamente evoluída, como em evolução e em aprendizado. Então, são esses momentos de disrupção que nós estamos vivendo. E aí, doutor Fábio, me leva à seguinte pergunta. É ainda a fonte humana uma das fontes ainda primordiais para o trabalho da inteligência, o recolhimento de informação por parte dos agentes do Estado? Isso também é uma pergunta em questionamento extremamente importante. Hoje, ainda sim. Se a gente pegar... Eu gosto muito da história da inteligência. A história da inteligência mostra, ao longo dos anos, que se de um lado, de forma equivocada, se depositou a coleta e a busca de informações por demais na tecnologia, se chegou à conclusão, aliás, a realidade mostrou à prática, que era o humano por trás das tecnologias que fazia toda a diferença. Porque a inteligência, ao mesmo tempo, ela é um ofício, mas também é uma arte, é uma ciência e é um trabalho de artesanato. Então, quando se recolhe uma amálgama de informações, alguém vai ter que lapidar essas informações. E isso, ainda hoje, é feito pelo humano. Onde é que ingressa a inteligência e a inteligência artificial nesse momento? Ela ingressa como um coadjuvante extremamente importante para auxiliar aquele que está buscando, coletando e depois analisando a informação. Ou seja, dá para dizer que a inteligência artificial vai ajudar o ser humano a lapidar os dados e transformar aquilo em informação? Isso hoje. Estou falando hoje, viu? E assim, eu tenho alguns amigos meus que acham que eu sou um pessimista. Às vezes eu brinco com eles, dizendo que eu sou um realista cínico. Eu não sei qual das duas melhores definições. Então, eu posso dizer como é que eu apreendo a realidade hoje, Marcelo. A realidade hoje, que eu vejo esta inteligência artificial que aí está, ela é um ferramental extremamente importante para assessorar aquele que tem o dever de assessorar. E por que eu digo isso? Ela é extremamente produtiva, mas ela depende... A qualidade daquilo que ela vai entregar depende muito da qualidade do questionamento que aquela pessoa que está utilizando a inteligência artificial vai fazer. Então, os comandos para acessar essa inteligência, fazer com que essa inteligência trabalhe em prol do humano, ela depende muito do humano que está por trás da inteligência artificial. Agora, nós temos um problema. Essa inteligência está em evolução. Chegará o momento, assim eu vejo, que essa inteligência fará essas mesmas deduções sem precisar do humano. Talvez eu esteja sendo o arauto do apocalipse, talvez eu esteja tendo uma visão equivocada, mas é engraçado como o futuro se espelha no passado. Eu, que sou uma pessoa que é jovem há muito mais tempo, é um eufemismo para quem já está chegando na casa dos 60,
Eu, como sou jovem há muito mais tempo, eu tive a possibilidade, a oportunidade de assistir O Exterminador do Futuro do cinema, quando estreou. Isso foi lá em 84. E naquele filme, que então era futurista, se falava da rebelião das máquinas. Quando a Skynet, que era aquela empresa onde tinha robôs, começa a produzir robôs que pensam, e pensam de tal sorte que entendem que o humano era o problema na equação. E por isso ela passa a entender que a eliminação do humano era necessária. Bom, a gente teve alguns casos, né, recentes, doutor Fábio, de drones que atacaram os próprios pilotos deles, né? Ou seja, a máquina se virou contra. A gente teve 2 casos desse, um nos Estados Unidos e um na Inglaterra. E essa questão que o senhor coloca da velocidade, né, com que as coisas evoluem e que, portanto, daqui a pouco a máquina vai estar fazendo o trabalho do humano. Aí eu pergunto para o senhor, a inteligência no Brasil, nós temos o Sistema Brasileiro de Inteligência, que tem na cabeça a Agência Brasileira de Inteligência e aí mais 49 órgãos. O senhor tem essa percepção de que o Estado brasileiro está atento para esse cenário que o senhor está desenhando aí? Eu não sei, eu vou te ser bem sincero. A gente trabalha com sinalizações. As sinalizações que me parecem hoje é que a inteligência ela passa a ocupar um lugar de secundariedade. Se nós tínhamos, então, a Associação Brasileira de Inteligência junto ao GSI, vinculado diretamente ao tomador de decisões, que é o presidente da República, ela é colocada num outro lugar, que é na Casa Civil. Isso é uma sinalização que ela passa para um outro estatuto que não o que antes gozava. Então, como será essa evolução da inteligência do Brasil, eu não sei. Eu sei que hoje nós temos algumas sinalizações no sentido de que o estatuto que ela gozava até pouco tempo não goza mais. É óbvio que esse fato é mutável, até porque não se pode pensar nenhuma nação, nenhum Estado, principalmente os Estados democráticos de direito, que consigam sobreviver sem o escudo protetor da atividade de inteligência organizada. Isso não é no Brasil, falando isso em termos gerais. Então, nós vamos pegar os Estados Unidos, que é talvez a maior democracia do mundo, tem um sistema de inteligência bem consolidado. Nós vamos pegar o Reino Unido, tem um sistema de inteligência bem organizado. Por quê? Porque esses sistemas permitem a produção de alertas contra perigos e ameaças que se acercam do Estado, do povo e do exercício da soberania. Mas, em termos teóricos, é óbvio que o sistema brasileiro de inteligência, tanto no que se refere a seu conjunto, quanto em suas frações, precisa se adaptar a esta nova realidade que hoje é impulsionada pela inteligência artificial. É inviável, sabe, Marcelo Silva? Se nós queremos ser um player competitivo em todas as áreas, e na área de inteligência também, é fundamental que a gente se valha hoje dessas novas tecnologias, que não são tão novas assim. Mas elas estão tendo hoje uma difusão maior do que até muito pouco tempo. Eu volto a dizer, essas inteligências artificiais banalizadas, como se tem no que diz respeito ao seu uso, é coisa de 2023 em diante. Então, nós precisamos nos adaptar. E tem um conceito que eu gosto... Oi? Não, eu ia te perguntar também nessa questão. O Brasil está localizado, né? Tem um entorno geográfico muito problemático, né? Se tem um assunto que talvez, um tema que talvez nos una, digamos, como países sul-americanos, além da desigualdade, é a criminalidade organizada. E aí, como que entra? Porque a segurança pública também é uma área de estudo do senhor. Como é que a tecnologia entra na relação entre os estados, né? O Brasil tem fronteira com 10, estamos falando de quase 17 mil quilômetros de fronteira,
Como é que entra a tecnologia aí para aprimorar aquilo que se fala já há décadas, que é a necessária cooperação, né, policial, a necessária cooperação de inteligência com os países vizinhos? Eu vou te dar uma advertência. Em primeiro lugar é o seguinte, se me deixar falar, eu vou falando. Vai falar. Qualquer promotor ou procurador de justiça como eu sou, se dá um palco, ou como se fala aqui, uma latinha, a gente não para de falar. Mas eu quero trazer um ponto de inflexão que é importante de compreensão para saber, para mostrar a dramaticidade do problema e, ao mesmo tempo, da cooperação e utilização dos vetores tecnológicos. Me parece que, equivocadamente no país, nós falamos que nós temos, em relação a essas organizações criminosas, que nós vamos chamar de segunda e de terceira geração, essas de segunda geração, as territoriais, que exercem um pedaço da soberania estatal, e as de terceira geração, que já assumem um viés político, já têm outras, uma ideia de crescimento enquanto Estado. Eles não se centram mais no universo da segurança pública. Eles se centram numa coisa que é maior, no universo da segurança interna. Elas já não atentam mais nem contra a ordem pública, nem somente contra a pessoa e não somente contra o patrimônio. Elas atentam contra a gênese daquilo que a gente entende como Estado. Um Estado que tem um território, o Estado que é soberano e um Estado que exerce essa soberania através de um conjunto de regramentos para a sua população. Quando nós falamos dessas organizações criminosas que se assenhoram de porções territoriais, sobre elas exercem soberania e, para a população que ali está localizada e situada, negam a vigência do Estado democrático de direito, que é o país, então já não é mais problema de segurança pública, é problema de segurança interna, que é muito mais afeta a defesa. Então essa cooperação, não só entre os atores internos, atores estatais internos, como com os atores estatais externos, porque se tem uma coisa que o crime organizado não respeita, é fronteiras. Esses elos, essas conexões, o exercício de poder, ele é feito de uma forma transversal por diversos países do nosso continente. Então nós vamos ter, nomeadamente, na Colômbia, organizações criminosas dedicadas ao narcotráfico, na Venezuela, no Paraguai, no Peru, e todas estas organizações trazem um perigo não só àquele país onde elas são localizadas, como o entorno geográfico e a aquilo que se refere à paz e harmonia do nosso torrão territorial e de nossos vizinhos. Então a cooperação é a única forma de combate efetivo ao crime organizado, assim como ele está posto. E a tecnologia, eu volto a dizer, ela permeia e deve permear essa integração de ações, porque ela vai potencializar as capacidades de cada um individualmente considerados. A inteligência, ela tem uma de suas essências, né, doutor Fábio, é antecipar ao tomador de decisões um possível cenário, para que a atuação seja preventiva, né? Ou seja, a inteligência, embora ela trabalhe de maneira reativa também em alguns casos, né? 11 de setembro, 11 de março na Espanha, enfim, mas a essência seria a prevenção, evitar que algo aconteça. Nesse sentido, o senhor vê que a maturidade suficiente por parte das agências de segurança do nosso entorno geográfico, porque quando se fala em agência de inteligência, se fala na ABIN, mas os países vizinhos têm agência de inteligência também? Eles conversam? O senhor vê essa possibilidade? Eu posso falar as questões de natureza teórica, porque tem um determinado ponto que eu preciso fazer certas reservas. Mas, teoricamente, o que se vê e o que acontece tem sido a dramaticidade mundo afora ao longo dos anos.
a reserva de mercado. Então, quando a gente vai estudar o 11 de setembro, por exemplo, quando a gente vai fazer aquilo que se chama de lições aprendidas, a primeira coisa que surge foi a incapacidade de interlocução interna das agências norte-americanas, porque cada uma queria a sua fixação de poder. É claro que isso foi mitigado após o 11 de setembro, mas ainda tem nessa equação toda, e aqui isso não só no Brasil, é onde o humano está presente, essa questão de se sentir importante, e esse sentimento de importância e pertencimento, ele muitas vezes passa pelo domínio ferrenho da informação. Para que isso funcione, é fundamental que haja um desprendimento, não só institucional, como pessoal, relativamente ao produto da inteligência. Aquilo que eu produzo, aquilo que eu sei, não é só meu. Ele deve ter uma finalidade que é de assessorar não só o meu tomador de decisões, mas muitas vezes outros tomadores de decisões. E como eu disse, isso é uma questão humana que quando acontecem as tragédias a gente vê, se recompõe, mas com o passar do tempo, com a volta às normalidades, acaba o humano se sobrepondo, essa questão humana se sobrepondo a uma questão racional. Em tese, dá para a gente dizer que a tecnologia poderia permitir uma interação muito maior, né? Um contato muito maior entre as agências, entre aqueles que são os responsáveis, por conta justamente da velocidade, enfim. Mas o senhor não vê isso hoje, essa cultura, digamos, de dividir a informação, no caso seria dividir o protagonismo também, né? Tem um autor norte-americano que eu gosto muito, professor da área da administração, o professor Peter Drucker, que ele fala o seguinte: a cultura come a estratégia no café da manhã. Para que uma integração funcione, ela tem que funcionar em dois níveis, no nível estratégico e no nível operacional. Não adianta nada o nível estratégico se acertar se aquele que é o chão de fábrica, o operador, disser não vai. Porque a gente sabe como é que flui o conhecimento de inteligência. Ele tem o escaninho normal, que pode se demorar e se arrastar, e ele tem o escaninho informal. Então, de um lado, nós temos o caminho formal e nós temos o caminho informal. Que é aquela coisa daqueles que se reconhecem como iguais, como parceiros, como pares, trocar conhecimentos. É o que no livro Blue Planet fala que é a fraternidade do distintivo. Então, pessoas que têm as mesmas dificuldades, as mesmas mazelas em qualquer lugar do mundo, se reconhecem como pares e têm a capacidade de troca de informações. Portanto, para funcionar um sistema que seja sério e efetivo de troca de conhecimentos de inteligência, é fundamental que o nível estratégico acerte os mecanismos formais, mas que o nível operacional reconheça esses mecanismos como legítimos. Porque senão, essa estratégia vai ser comida no café da manhã, como eu falei agora há pouco. Perfeito. Pessoal, esse foi o Dr. Fábio Costa Pereira, promotor público no estado do Rio Grande do Sul, especialista na área de segurança, também na área de inteligência, que compartilhou um pouco conosco hoje algumas das visões que envolvem o trabalho da inteligência e a tecnologia. A gente volta na próxima sexta-feira. Dr. Fábio, muito obrigado por estar conosco. Espero que em algum momento a gente possa continuar esse bate-papo, porque o assunto dá muito mais ainda, né? Um abraço. Claro, um abraço.